um dragão divino que viveu desde a Era dos Deuses aceita seu fim pelas mãos de um humano, apesar de nunca ter feito nada contra eles, e mesmo sem uma justificativa, ele pede aos Shinigamis que levem sua alma para que possa descansar em paz. Mas por ironia do destino, ele renasceu como um humano chamado Dolan, em uma pequena vila agrícola onde trabalhava duro todos os dias, e seu irmão estava aflito por ele ter se oferecido para checar o pântano por conta do desaparecimento dos lagartos. Afinal, isso era trabalho da guarnição, mas Dolan tenta acalmá-lo, já que a guarnição estava ocupada defendendo a vila que tinha muitos monstros e bandidos ao redor. E além disso, ele apenas iria dar uma olhada no pântano, e como tinham poucos soldados, os moradores ajudavam a se proteger, e junto à pequena Airi, Dolan praticava magia, e a mulher que o ensinava admite que sua magia ofensiva sempre era perfeita, então deviam focar em medicina mágica, já que seria o que ele tinha mais dificuldade. E no fim da tarde, o chefe da vila o apresenta Cristina, que ficaria na vila por um tempo, e como ela era uma jovem nobre, ele aconselha que Dolan se comporte da melhor forma, e após apertarem as mãos, eles sentem algo, e Dolan reconhece que ela parecia muito habilidosa, e enquanto caminhava para a casa de seus pais, ele se lembrava que ficou chocado ao descobrir que os humanos conseguiam viver em climas tão hostis como esse, onde podiam ser eliminados congelados, mas no verão fazia muito calor. E na casa de seus pais, ele elogia a comida de sua mãe. Seu pai diz que sabia que morar sozinho podia ser relaxante, mas também solitário. Então sugere que ele arrume uma esposa, mas Dolan queria aproveitar a vida de solteiro por um tempo. E seu irmão pergunta se ele realmente iria no pântano, o que Dolan confirma, deixando sua mãe aflita, mas ele diz que ela não precisava se preocupar, já que apenas iria chegar perto para dar uma olhada. Então seu pai responde que como ele era um adulto, tomava suas próprias decisões, mas queria que ele volte em segurança, para que sua mãe não se preocupe. Dolan o agradece, afinal tinha certeza que voltaria com uma ótima história. E pra ouvi-la, é só deixar a sua inscrição, senão o anime acaba no primeiro episódio. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não ficar de fora do segundo episódio. Mas chega de conversa e bora pro anime. O capitão dos soldados se oferece pra ir com Dolan, mas uma garota o repreende, já que teriam problema se os monstros atacassem enquanto ele estava fora. E uma sacerdotisa concede uma benção a Dolan, e sua professora de magia pede que ele tenha cuidado, já que sua leitura da sorte mostrou um pequeno início de algo ruim. E com isso ele começa sua caminhada até o pântano, onde os lagartos que interagiam com sua vila moravam. Mas certo dia eles simplesmente desapareceram, e ao chegar no pântano ele encosta na água e nota que o poder dos elementais da terra estavam muito forte, enquanto os da água estavam enfraquecendo, e por isso os lagartos não podiam viver nesse lugar, mas um som o deixa em alerta, já que apenas monstros poderosos podiam viver no pântano atualmente. E uma garota meia serpente o chama de tolo por ter vindo sozinho, e Dolan nota que ela era uma lâmina, e ela pergunta se ele realmente estava sozinho, o que Dolan confirma, deixando a menina aliviada. E ela começa a se perguntar o que devia fazer, e talvez deva usar a sedução que sua mãe tinha ensinado, fazendo Dolan se questionar que movimentos estranhos eram aqueles. E a lâmina diz que não veio lutar, mas uma criatura enorme os interrompe e tenta atacá-la. Mas Dolan salva a garota e os dois se escondem do monstro, e Dolan explica que aquilo era um elemental da terra que enlouqueceu, e antigamente nesse lugar moravam alguns homens lagartos que desapareceram, e talvez aquela coisa seja responsável, e pode ter surgido depois de um grande terremoto que afetou os elementais, e infelizmente eles não poderiam mais voltar ao normal, e se apresenta como Dolan, e a lâmina se apresenta como Selina, e Dolan se lembra que as lâminas podiam usar magia, e pergunta se eles podiam lutar juntos, deixando Selina surpresa, e ela o lembra que as lâminas eram monstros da terra, então sua magia não seria muito útil, mas talvez o seu feitiço racial possa funcionar, então Dolan se oferece para ir na frente, enquanto ela dava apoio, e Selina concorda, e diz que na saúde e na doença até que a morte o separe, mas Dolan questiona se isso não era o que dizia quando se casava, deixando a menina sem jeito. E
E em seguida eles começam a batalha e Selina invoca uma serpente enorme que prende o elemental, mas ela não consegue segurá-lo por muito tempo. Mas foi o suficiente para Dolan imbuir sua espada com magia dracônica e com um único golpe ele parte o monstro ao meio, deixando Selina toda enlameada. Mas como ela não estava ferida, ele a agradece e após se apresentarem de forma adequada, ele diz que ela tinha um belo nome, deixando a menina envergonhada. E naquela noite, Selina admite que ficou surpresa por ele não ter ficado com medo ao vê-la. E Dolan responde que seria por ela parecer diferente das lâmias que conhecia e que eram cautelosas com os humanos, além de agressivas. E pergunta o que ela estava fazendo nesse lugar, já que não tinha nenhuma vila de lâmias próximo. E ela responde que quando uma lâmia fazia 17 anos, ela precisava sair para encontrar o marido e por isso estava nessa jornada. O que Dolan julga ser admirável e Selina começa a falar que as lâmias eram uma raça exclusivamente feminina e raramente davam à luz a um menino, que sempre seria da raça dos maridos. E as lâmias foram criadas quando uma mulher humana foi amaldiçoada e essa maldição foi passada adiante e por serem parcialmente cobras, os seus fluidos corporais continham veneno. Então precisavam escolher um marido que tenha um corpo forte e sejam resistentes a veneno. Caso contrário, quando se beijarem ou fazerem bebês, eles seriam eliminados. E se lembra que sua mãe conheceu seu pai em uma viagem e ele também era um humano assim como Dolan e se davam muito bem. Segura essa sequência de indireta, Dolan, mas enfim, Dolan responde que isso era muito bom, fazendo Selina questionar se ele estava a tratando como uma criança, o que ele nega, afinal estava apenas pensando que ela era uma lâmia muito adorável, deixando ela envergonhada, além de impressionada com o sabor de sua comida, que ele diz ter aprendido com a mãe, que preparava para toda a família, e comiam reunidos em volta da panela nas noites frias de inverno. E Selina nota que ele amava sua família, já que sorria gentilmente quando falava deles, fazendo Dolan se lembrar que aquele dragão solitário da caverna se foi, e concorda com Selina. Então no dia seguinte os dois se despedem e Dolan deseja que ela encontre um ótimo parceiro em sua jornada, e como ouviu que as lâmias gostavam de energia vital, ele concede um pouco a ela, que vai ao chão, fazendo ele pensar que talvez a energia de um dragão seja muito forte, e pede que ela visite sua vila com seu marido quando terminar a jornada, para que ele possa apresentar sua família, o que Selina concorda. Alguns humanos ficam apavorados ao ver Selina, enquanto Dolan falhava em sua aula de poções, mas Aire tenta consolá-lo, já que ele tinha um olhar aguçado para ervas mágicas e era bom com crianças, além de ser muito bonito, mas como sua mistura tinha funcionado, a senhora Maguro manda ela ir brincar, enquanto Dolan pensava que era péssimo com coisas delicadas por conta de sua vida passada, já que dragões não precisavam de remédios, mas Maguro diz que ele não precisava ter pressa, afinal não existiam atalhos na vida. E depois da aula, ele almoça junto à família de Aire, que reza pra deusa Mirali, fazendo Dolan se lembrar que fazia um bom tempo que não havia. E depois do almoço, ele começa a correr pro treino que estava atrasado, mas uma pessoa bovina o para e oferece um copo de leite fresco, fazendo Dolan se lembrar que ela compartilhava seu leite com as pessoas da vila, e o sabor era delicioso. Relaxa, eu não vou te julgar porque elas estavam empolgadas, mas ele sente a presença de um monstro e durante a noite ele decide checar, já que era uma presença familiar. E ao se aproximar, ele se depara com Selina se limpando, deixando a menina envergonhada. Ela acaba tropeçando, mas Dolan a segura e pergunta o que ela estava fazendo na vila, mas a menina manda ele não olhar e Dolan pergunta o motivo. Afinal, ela era muito bonita e desejar coisas bonitas era um instinto natural, então Selina dá um tapa nele, que pede desculpas por sua falta de tato, e depois dela se vestir, ele volta a perguntar o que ela fazia nesse lugar, já que pensou que ela tinha ido pro sul, e Selina conta que tentou fazer contato com os humanos, apesar de achar assustador, mas ao falar com eles simplesmente fugiram aterrorizados, e Dolan admite que estava feliz em vê-la novamente e faria tudo o que pudesse para ajudar
ajudá-la. E pergunta o que ela achava de morar junto, deixando ela surpresa ao perguntar se ele estava convidando para morar em sua vila, o que deixa ela aflita, já que como era um monstro, ela acabaria assustando todos, mas Dolan responde que tinha um plano e além disso, muitas pessoas feras e semi-humanos viviam na aldeia. E claro que as pessoas podiam ficar desconfiados no início por ela ser uma lâmina, mas com o tempo, junto à sua personalidade gentil e poderes, eles a receberiam de braços abertos, além de sua presença tornar a vida dele muito mais agradável. Mas Dolan se pergunta por que isso fez parecer que ele estava dando em cima dela, e Selina concorda que a vida com ele seria muito divertida, e envergonhada ela admite que tinha outro motivo para ter o procurado, e estava esperando que ele pudesse compartilhar novamente um pouco de sua energia vital, que era uma delícia. E Dolan promete que quando morarem juntos ela poderia receber o quanto quisesse e dar um pouco de sua energia para ela, fazendo Selina delirar, e dessa forma ele começa a contar seu plano. E com o passar dos dias, o capitão se perguntava o motivo desses animais eliminados estarem aparecendo na vila há 3 dias seguidos, além daqueles rastros de uma cobra enorme, sem falar na sombra meio humano, meio criatura que viram na noite anterior, que devia ser de uma lâmina, um monstro muito perigoso, mas queria saber o motivo dela estar deixando suas presas. E um homem pergunta se eles achavam que um monstro maligno deixaria uma oferenda para eles, mas o capitão diz que de qualquer forma eles deveriam montar um esquadrão para eliminá-la, mas outro homem pede que o capitão Balan tenha calma, afinal as lâminas eram muito perigosas, então seria melhor pedir reforços à capital, fazendo Dolan notar que a divisão entre monstros e humanos era maior do que ele pensava, mas Maguro pede que eles não entrem em pânico. E era claro que todos se preocupavam com a vila, mas deviam pensar um pouco, já que ela estava deixando oferendas para eles, então devia ter uma razão. E em seguida, Airi chega carregando os resultados da adivinhação, e Maguro diz que isso mostrava que o aparecimento da cobra era um sinal de boa sorte, então era melhor esperar e ver o que acontece, deixando Dolan aliviado, porque agora podiam ir para a fase final do plano. Então no dia seguinte, Balan reúne alguns moradores junto ao núcleo principal de defesa da vila, sendo Balan o capitão, Mélida a vice-capitã dos soldados, e por fim Letícia, que era considerada a mensageira da deusa Mireille, a chave principal do plano de Dolan. Mas caso ela considere Selina malvada, tudo estaria perdido. E Balan reuniu os moradores para o treino ao ar livre, o que Dolan já esperava. E agora só dependia de Selina, que estava tensa ao se lembrar do plano, onde ela iria salvar Dolan, que entraria de propósito na toca dos coelhos perfurantes. E dessa forma, ninguém iria considerá-la um monstro maligno. Mas um soldado sai apavorado da floresta, fazendo Dolan se questionar se ele tinha visto Selina, mas nota a presença de outro monstro, que seria um urso de armadura, que surge diante deles. O capitão questiona o que esse urso fazia na floresta e ordena que todos mantenham distância, mas uma das crianças acaba caindo e o urso tenta atacá-lo, deixando Dolan aflito, já que não escaparia ileso a menos que use seus poderes de dragão. Mas Selina salva os dois, recebendo o golpe da criatura, e enfurecida, ela ordena que o monstro volte para a floresta, deixando todos surpresos por ele ter obedecido, e Letícia nota que essa era a habilidade Olhos Amaldiçoados. E o capitão ordena que a lâmina se afaste de Tauro e Dolan, que pede que Tauro retorne, e Dolan diz que ela tinha o salvo e pede que ele não a machuque, mas Balan responde que mesmo assim as lâminas eram monstros perigosos, e como responsável pela segurança da vila ele não podia ignorá-la, e Dolan diz que não foi ensinado a ser ingrato com quem era gentil e por isso não iria sair. E Balan questiona se ela quem estava deixando as oferendas na vila, o que Selina concorda, apesar de ter mordido a língua, quebrando o clima tenso, mas Balan pergunta o motivo dela estar fazendo aquilo, além de ter salvo Tauro e Dolan. E de olhos fechados, ela se apresenta e diz que seguiu as regras de sua espécie, deixando sua casa em uma jornada, mas viajar sozinha tem sido mais difícil do que esperava, e por isso queria morar um tempo na vila, e salvou os dois porque suas famílias ficariam tristes com suas percas, e como seus pais se amavam e seu pai era um humano, ela não tinha intenção de prejudicar nenhum ser humano, fazendo os soldados
convidados admitirem que ela não era assustadora e até parecia adorável. E Mélida pergunta se a leitura da sorte de Maguro acertou novamente. E quando Balan pede a opinião de Letícia, ele nota que ela estava chorando diante a uma luz. E Dolan fica sem acreditar que aquilo estava acontecendo, então Letícia anuncia que recebeu uma mensagem da deusa Mireille, surpreendendo a todos. E em seu julgamento divino, ela disse que a Lâmia diante deles não era má, e sim uma filha da natureza como eles, que deviam viver juntos em harmonia. E se aproxima de Celina e pede que a gentil Lâmia abra os olhos, que manteve fechado para acalmar o medo deles de seus olhos amaldiçoados. E Celina a agradece, mas acaba desmaiando por conta do ferimento. Então todos a levam pra vila para cuidar das feridas. E depois de um tempo, Balan leva Celina para sua nova casa, onde ela fica maravilhada com tudo, principalmente com as almofadas fofinhas, que Mélida diz ter sido ideia do capitão, e Celina os agradece por essa casa tão linda. E Balan pede desculpas por apontar sua arma contra ela, que salvou seu filho, mas Celina pede que ele levante a cabeça. E Airi admite que estava ansiosa para aprender mais sobre as lâmias, assim como Celina, que queria aprender sobre os humanos, e Dolan dá as boas-vindas para Celina, a Vila Verum, deixando ela emocionada. Dolan fica feliz pela ajuda de sua amiga Mireille, então naquela noite ele assumiu sua forma astral e com seu corpo de dragão ele voou até o reino dos deuses, onde Mireille fica feliz por ver seu velho amigo dragão, que parecia estar se acostumando com a vida na Terra, e Dolan agradece sua ajuda com a mensagem divina sobre a Lâmia, e ele admite que ficou impressionado por ela ter percebido que ele renasceu como humano. E Mireille revela que sentiu sua alma entre as orações oferecidas, brilhando com a alegria da vida, o que a deixou surpresa, afinal ele costumava estar cansado de viver. O que Dolan concorda e admite que quando a espada do herói perfurou seu peito, ele não sentiu desespero e sim uma sensação de vazio. Mas isso mudou ao renascer como humano e o fez perceber que as pessoas lá embaixo viviam todos os dias como se fosse o último, com suas vidas brilhando com extrema intensidade. E Mireille responde que ele também estava brilhando muito e podia sentir a pura alegria em seu coração e alma, assim como a Lâmia. E com o amanhecer, Celina invade sua casa, extremamente contente, já que era o dia de irem plantar batatas com Cristina. Aparecimento de mulheres, mas no Instituto de Magia, a diretora Olivia recebia a carta de Cristina, que falava sobre seus dias na Vila Verum, onde até os moradores recebiam treinamento de combate. E em uma das batalhas simuladas, ela venceu a vice-capitã, que lutou com tudo, deixando todos empolgados. E Mélida a chamou para jantar junto com todos, que embora viviam em condições complicadas, eram muito acolhedores, e o capitão Balan até a convidou para tomar uma bebida. Mas Mélida mandou ele não arrastá-la para suas bobagens, e naquela noite, enquanto estava pensativa, ela viu o capitão se divertindo com o pessoal da vila e decidiu treinar um pouco, mas Celina e Dolan a encontraram. E como ela parecia triste, Celina a levou até sua casa, que gostava tanto, e o que mais gostava nela era a cama, que era muito confortável, e diz que se ela dormisse nessa cama também sentiria uma grande felicidade. Mas Dolan responde que apesar de ser uma ótima cama para lâmias, poderia não ser para humanos. Mas Cristina se deitou na cama e admitiu que era muito confortável, deixando Celina empolgada. E ela diz que essa cama foi uma ideia de Balan, e como era uma lâmia, ela ficou preocupada se os moradores aceitariam. Mas quanto mais conhecia essa vila, mais amava as pessoas desse lugar, como Balan, que se orgulhava do leite que sua esposa produzia pra vila. E compartilhava com os moradores pra ver quem consegue beber mais. E também tinha o irmão de Dolan, que era um pescador habilidoso e já pescou um salmão enorme. E Dolan diz que os outros moradores também tinham suas peculiaridades, como Málida, que era um soldado por fora, mas amava doces, e Celina questiona o motivo dele estar parado ali. E Cristina o chama pra se juntar a elas, que se divertem bastante. Olha, antes da próxima parte eu vou avisar vocês, sabe, que o papo é muito estranho. Então cuidado como você vai assistir essa parte, porque só ouvir o vídeo vai
vai ficar estranho. Mas enfim, no dia seguinte, Balan questiona quem iria beber mais leite de sua esposa, se seria ele ou um dos rapazes. E fica feliz por Cristina ter se juntado a eles, e ela diz que queria experimentar o leite que ele tanto se orgulhava. E admite que era uma delícia, mas Balan pergunta se ela era uma grande bebedora de leite. E ela responde que podia beber mais que a maioria que bebia lá. E os dois começaram uma competição pra ver quem toma mais leite da mulher dele, sabe? Ai, meu Deus, isso tá muito errado. Mas enfim, vida que segue. Balan acaba sendo derrotado e todos comemoram com Cristina, que fica muito feliz e continua bebendo seu leitinho. E um tempo depois, Mil foi até ela pedir que ela prove o primeiro leite da sua filha. Tá muito errado isso. Que queria que Balan provasse, mas ele tava acabado, né? E a Cristina disse que o leite era doce, suave e delicioso, e a menina ficou muito feliz. Enfim, e graças a Dolan e Celina, ela consegue se aproximar dos moradores, fazendo a mulher admitir que Cristina era realmente impressionante por se tornar amiga de uma lâmina. E durante um jantar formal, todos comentavam sobre a aluna do Instituto de Magia, Cristina, que fez amizade com uma lâmina, mas ninguém acreditava que humanos e monstros poderiam ser amigos. E Keirin pede que Olivia conte mais sobre essa lâmina, e a diretora pergunta o motivo de uma maga do governo geral estar curiosa sobre isso, e ela responde que mesmo sendo apenas uma, eles não deviam desconsiderá-la uma ameaça, e estava impressionada por ter humanos morando com um monstro tão perigoso, e ainda precisavam resolver os desaparecimentos recentes, e Olivia responde que mesmo esses incidentes sendo preocupantes, diziam que a lâmina era gentil e adorável, e uma mensagem divina da deusa dizia para viverem junto com ela, mas Keirin diz que mesmo assim deviam estar preparados para o pior e deviam convocá-la imediatamente, e pergunta sobre qual jurisdição estava Verum, e um homem responde que enviaria um emissário imediatamente. E na vila, Dolan e suas amigas plantavam as batatas, mas um soldado avisa para eles irem imediatamente até os portões da vila, e ao chegarem lá, os soldados cercam Dolan e Celina por ordens de Golda, o comissário da fronteira norte, que diz que soube que ele quem trouxe a lâmina para a terra sagrada que foi dada pelo rei. E uma mulher diz que a deusa Mireille já provou que ela não era um monstro maligno, e ele responde que não estava duvidando do julgamento da grande deusa Mireille, mas como responsável por essas terras, ele deveria eliminar qualquer ameaça de forma segura e rápida, fazendo Dolan se questionar o que eles queriam, e Golda diz que levariam a lâmina ao governo geral para confirmar se ela realmente é inofensiva, e Dolan pergunta o motivo, já que não estavam duvidando do julgamento da deusa, e Golda responde que a deusa pode ter aceitado, mas se ela quer morar na vila de Verum, deveria completar os procedimentos que a lei do reino considerava necessário. Afinal, essas eram as leis da sociedade, e com certeza a lâmina conseguia entender, e como Dolan que a trouxe, ele pede para acompanhá-la, o que Golda concorda. E como estava preocupada com os dois, Cristina decidiu ir na frente para falar com a diretora, que tinha certa influência no governo geral, então usa uma magia de vento para se tornar mais rápida. E enquanto isso, Celina dividia seu cobertor com Dolan, que pede para ela não se preocupar, afinal os procedimentos não demorariam, e ela admite que estava mais preocupada com os problemas que causou a todos, mas Dolan puxa Celina para perto e diz que aprendeu isso com a mãe, que sempre o puxava e confortava quando se sentia inseguro, deixando Celina emocionada. E Dolan diz que se ela estiver se sentindo mal por ser uma lâmina, ele daria um sermão que iria durar a noite toda. E quanto a Cristina, ela finalmente chega na sala da diretora e pergunta sobre a visita do comissário à vila, e Olivia explica que como tinha uma mensagem divina da deusa, Celina não seria eliminada, e revela que não foi o comissário Golda quem decidiu trazê-la, e sim alguém do alto escalão, a maga Keirin, que via a lâmina como uma ameaça que podia estar envolvida nos desaparecimentos recentes, o que Olivia achava impossível com ela morando em Verum, mas se Keirin diz isso, as suspeitas podiam recair sobre ela, deixando Cristina aflita,
visita e à noite o comissário chama Dolan e Selina. Dolan e Selina são surpreendidos pelo que Golda os diz, e enquanto isso a diretora dizia que Keirin exercia um poder considerável no governo geral, fazendo Cristina questionar se não podiam fazer nada, e a diretora responde que se agirem de forma descuidada, eles quem poderiam ser acusados por ultrapassar os limites. Mas tinha outra coisa que ela achava pior, e os dois finalmente encontram Keirin, que os dá as boas-vindas a Galoa e os convida para jantar, enquanto Golda cuidava do relatório. E no jantar ela pede que Selina aceite isso como compensação por trazê-la até ali, e os dois a agradecem. E Dolan diz que de qualquer modo ela teria que vir para a cidade se quisesse continuar morando na vila, e Selina admite que pensou que os soldados iriam eliminá-la, o que Keirin considerava uma possibilidade. Afinal, ficaram preocupados com a possibilidade dela ter usado seus olhos amaldiçoados para manipular os aldeões, mas ela pôde ver que foi uma preocupação desnecessária, já que nunca a eliminaria uma alma tão pura e linda. E enquanto isso, Golda se encontrava com a diretora, mas Cristina questiona o que ele fazia ali, e no jantar Dolan sente algo, e Keirin diz que já viu muitas lâmias em sua vida, mas ela era tão linda que quase queria comê-la, e os dois acabam desmaiando. A diretora permite que Golda explique a situação para Cristina, e ele pergunta se ela sabia sobre os desaparecimentos de mulheres da cidade, o que ela confirma. Então ele revela que existia uma certa maga humana vivendo em Galoa, que diziam ter mais de 300 anos, deixando Cristina aflita, porque para viver tanto ela teria que ter usado magia proibida, e ele explica que ela usava essa magia para possuir o corpo de jovens, e essa maga se interessou por uma certa lâmina, fazendo Cristina perceber que ele estava falando de Keirin, e Golda pede que elas o sigam. E enquanto isso, Keirin estava animada, porque fazia muito tempo que não colocava as mãos em uma lâmina, principalmente uma com a pele tão bonita, e quando estava prestes a cortá-la, Dolan a interrompe e pergunta quantas pessoas ela tinha eliminado, afinal aqueles círculos mágicos estavam fedendo, e ela responde que parou de contar quando chegou no 100, mas queria saber se ele realmente era um humano, afinal as amarras eram muito fortes. E Dolan questiona o que ela fazia com suas vítimas, e Keirin responde que todo mundo tinha algo bonito e apenas juntava isso e trocava com elas para se manter bela, fazendo Dolan se perguntar se ela fez um acordo com um demônio, já que isso era magia proibida, o que Keirin confirma e revela que seu braço era de um aracnídea, pernas de uma mulher do povo fera e sua pele era de uma elfa, e já estava na hora de ser trocada, mas ele era apenas um pobre coitado que não entendia essa beleza. Afinal, sua pesquisa já foi reconhecida por muitas pessoas poderosas, e ele devia se orgulhar por ela ter escolhido essa garota. Mas Selina fica indignada com as coisas cruéis que ela tem feito, e Keirin diz que precisava melhorar o efeito de seu veneno, já que ela também acordou. E Selina pergunta como ela pode ter enganado essas meninas que devem ter ido até ela buscar ajuda, mas Keirin não ligava pra isso, afinal elas estavam condenadas a uma vida de luta e acabariam sujando sua linda pele com deveres domésticos. E Selina admite que Golda estava certo sobre ela, chamando sua atenção, e Dolan diz que o problema de canalhas como ela era que sempre tinham a língua solta, e mostra o item mágico que Golda tinha os dado e que transmitia som, e agora ele sabia tudo que ela tinha feito. E com uma explosão, Cristina invade o lugar junto com a diretora e Golda, e ela admite que não acreditou que eles aceitaram esse papel de isca, e Golda ordena que prendam a bruxa, e a diretora diz que sabiam que ela queria incriminar Selina pelos desaparecimentos, e dessa forma ela teria o corpo dela pra si. E Keirin questiona se realmente tinha que ouvir isso de quem recebeu a bênção da beleza, afinal elas que nasceram bonitas jamais entenderiam seu sofrimento para obter sua beleza, e em sua juventude ela ficou fascinada pela beleza que existia no mundo, mas ao perceber que não fazia parte disso, ela ficou desesperada, e foi nesse momento que começou a fazer suas vítimas, construindo sua beleza, mas essa maldita elfa superior estava menosprezando seus esforços, e por isso iria mostrá-los o fruto de seus 300 anos de pesquisa, e começa a se transformar em um monstro
monstro que Noel diz ser uma fusão corporal e ela deve ter juntado várias partes de várias espécies com magia, o que provava que ela fez um acordo com o demônio. Mas Kairi manda eles olharem como se tornou grande e linda, composta de inúmeras vidas, e eles também fariam parte de sua beleza, e ataca os guardas, mas Selina usa seus olhos amaldiçoados para pará-la, fazendo Kairi admitir que isso era muito poderoso, mas Selina não consegue aguentar por muito tempo. Então Kairi a ataca, mas Cristina corta seus dedos, porque machucar seus amigos era um crime punível com a eliminação. Mas o monstro restaura seus dedos e volta a atacá-las, fazendo Cristina invocar sua habilidade e contra-atacar os golpes da criatura, que fica furiosa por ela estar machucando suas belas pernas. E enfurecida, ela ataca com magia sombria, fazendo Golda admitir que sua magia ofensiva era realmente incrível. E a diretora estava aflita porque precisavam fazer algo, mas se ela invocar os espíritos subterrâneos, todos seriam soterrados. Mas Dolan avisa que já tinha acabado, fazendo a diretora se perguntar se ele iria usar magia superior nessa situação. Mas ela nota que tinha um segundo círculo mágico, então ele pretendia usar uma barreira mágica enquanto atacava. E Dolan pergunta se Kairi estava feliz, mas ela manda ele contemplar sua mana que ultrapassava os limites humanos, se ajoelhando diante a sua beleza, mas Dolan responde que ela jamais poderia obter a verdadeira beleza. Afinal, esses corpos que absorveu pertenciam àqueles com esperança e sonhos para o futuro, e ativa a lança celestial junto à barreira, dizimando o monstro por completo, deixando suas amigas aflitas, mas ele diz que estava tudo bem com ele. E depois de alguns dias, Selina fica exausta de tanto estudar, e Dolan diz que isso era prova de que ela estava aprendendo, e agora devia ser capaz de se expressar com a linguagem dessa terra. E ela pede desculpas por ele ter que ficar confinado nessa mansão com ela, por ter usado seus olhos amaldiçoados, o que Dolan não se importava. E Cristina vai visitá-los junto à diretora Olivia e o comissário Golda, que pede desculpas por não ter aparecido antes e queria pedir desculpas por envolvê-los nesse caso. Mas Selina pede que ele levante a cabeça, e Dolan admite que ficou surpreso quando sugeriu que agissem como isca para a investigação, e graças ao antídoto de sua tutora, o efeito do veneno foi cortado imediatamente, fazendo Golda admitir que era patético que o governo geral tenham magos criminosos, e aliás, ele queria entregar o registro e autorização para Selina ficar em Galoa, deixando ela muito feliz, e Golda admite que sabiam que ela era uma alma gentil e volta a pedir desculpas por fazê-la esperar tanto, fazendo ela admitir que ele era bem diferente daquela primeira impressão que tiveram. E Olivia os leva até Denzel, que fica feliz por reencontrar Dolan, e diz que sua mãe, a mestra de Dolan, falava sempre sobre Selina em suas cartas, e como estavam ali, ele os convida para conhecer o lugar, deixando Selina maravilhada com tudo. Mas a mãe de uma criança fica apavorada ao ver uma lâmina que tentou entregar uma fruta que seu filho tinha derrubado, fazendo as pessoas da cidade comentarem sobre ela, deixando Dolan preocupado, mas Selina sugere que compre presente para as pessoas da vila. E mais tarde, Dolan agradece todos por tudo e pede que Denzel retorne a Verum algum dia. E ele pergunta se Dolan gostaria de se juntar a um instituto, afinal ele e a diretora puderam ver que seus poderes mágicos eram extraordinários e seria uma pena deixá-los sem uso. E Dolan os agradece pelo convite, mas estava ocupado com alguns assuntos da vila, o que Denzel compreende, mas ele sugere que ele pense bem, e Olivia fala sobre sua alma, e caso ele deseje usar esse poder para ajudar as pessoas, ele precisaria expandir seus conhecimentos no instituto. E Denzel diz que se ele quiser proteger a vila que ama tanto, deixá-la poderia ser uma maneira, deixando Selina triste. Mas depois de se despedirem, eles seguem viagem, e Cristina pergunta se ele estava considerando o que a diretora disse, e Dolan confirma, afinal seria interessante aprender magia no instituto, mas ele sentia que ainda tinha muito o que fazer na vila. E Cristina nota que ele amava sua vila, e como eles tinham a mesma idade, ela diz que ele poderia chamá-la de Cris, e comenta que apesar da vila ser um lugar acolhedor, o que ele poderia aprender era limitado, e o instituto poderia proporcioná-lo várias experiências novas, deixando ele pensativo, assim como Selina, que estava
aflita. Mas enquanto isso, um portal com seres misteriosos invocava formigas gigantes que deixam um explorador apavorado. Os monstros atacam os elfos, eliminando diversos deles, e um dos elfos avisa os que acabaram de chegar que uma horda de demônios causou aquilo. E enquanto isso, na vila, Selina observava Dolan e Chris ensinando as crianças, e ela se lembra do convite que Dolan recebeu para estudar no instituto, e se pergunta se ele a deixaria para trás, mas ela começa a correr atrás das crianças que estavam brincando com sua cauda, fazendo Dolan admitir que estava feliz por Selina ter se tornado parte da vila. E em seguida, Chris o diz que queria explorar a floresta, já que ouviu dizer que tinham vários animais ferozes na região, então ela poderia testar suas habilidades. Mas Dolan avisa que como a floresta era perigosa, não valia a pena se aventurar sem motivo. E ela responde que tinha um motivo, afinal Albert tinha dito que não conseguia levar os porcos para pastar, então se os levarem para a floresta, eles poderiam encontrar suas bolotas preferidas enquanto eles os protegiam, já que ajudar a vila era motivo suficiente, o que Dolan concorda. Daí Dolan explica que seria por causa dos avistamentos de algumas feras incomuns, e o capitão avisa aos soldados que se mantenham em alerta, mas um deles vai atrás de um dos porcos que tinha se afastado e se assusta ao ver o porco sendo arremessado, mas o que realmente o deixa apavorado é o surgimento de um tigre com lâminas, mas o capitão o salva e volta a chamar sua atenção, mas um demônio os ataca, e seus gritos chamam a atenção de Dolan e seu grupo, que encontram Balan ferido. Ele acaba desmaiando e Dolan atinge um monstro com sua magia, deixando Chris curiosa sobre que criatura seria essa, e Dolan explica que não era um monstro e na verdade seria um morador do reino demoníaco, um demônio inferior que servia como batedor e chamavam de Xerxes, e apesar de ter a classe mais baixa, ainda era muito poderoso, e por isso ele o manteria parado para Chris eliminá-lo. Ela concorda com seu plano e Dolan o atinge com sua magia, e em seguida Chris o derrota, e Dolan a pede que não conte nada aos moradores sobre os demônios. Então durante a noite, o ancião os diz que Balan estava fora de risco, e os moradores ficam aflitos por um monstro desconhecido ter feito isso com Balan, e o ancião comenta que era a primeira vez que ouvia sobre algo assim, o que era preocupante. Afinal, Balan era o soldado mais forte, mas foi ferido gravemente por esse monstro, fazendo Dolan se questionar o que estava acontecendo na floresta. Afinal, já era difícil ver um tigre com lâmina, mas aquele demônio era um problema maior. E a senhora Maguro os diz que Balan não foi cortado por um tigre com lâmina, e sim por algo mais poderoso, e por isso Dolan se oferece para investigar a floresta. Mas Maguro responde que precisavam aprender a conviver com isso. Afinal, essa era a vida na fronteira, onde viviam em harmonia com a floresta e retornavam a ela no final. Mas Dolan diz que desafiar a natureza também era o jeito humano, fazendo sua mestra ceder, mas ela não queria que ele fosse sozinho. Então Chris se oferece para acompanhá-lo, mas o ancião a impede, já que prometeram a Golda que iriam mantê-la segura. Então Selina se oferece, já que poderia ser útil, com seus olhos amaldiçoados e magia, fazendo Dolan concordar, e ele diz que como essa era a vila deles, eles iriam resolver o problema, e o ancião os pede que priorizem suas vidas. Então no dia seguinte, Dolan e Selina partem pra floresta, com Selina tentando esconder a felicidade por estar sozinha com Dolan, e promete que não seria um estorvo pra ele, mas os dois dão de cara com Chris, que os diz que veio fazer um passeio na floresta, e com isso eles iniciam a batalha contra algumas aranhas, enquanto Dolan lembrava da conversa onde ele disse que achou que ela tinha aceitado a decisão do ancião, mas Chris responde que ele disse que resolveriam o problema de sua vila, mas a Vila Verum se tornou um lugar que ela começou a se importar, então queria ajudar as pessoas com quem se importava, fazendo Selina admitir que sentiu o mesmo, e os problemas da vila também eram os seus problemas. E durante o combate, Dolan pensava que o número de pessoas aumentava no local que se importavam, e se pergunta se esse era um sentimento humano, porque se for, ele estava começando a se tornar bastante humano. E depois de eliminarem todas as aranhas, Chris avisa sobre um monstro enorme, mas Selina dá uma maçã pro monstro e diz que ele estava pedindo desculpas
desculpas por assustá-los, fazendo Chris admitir que nunca viu um monstro tão dócil e fica confusa ao ver Dolan segurando os filhotes. E com isso, eles começam a comer e Chris pergunta se os dois não tinham medo de monstros. E Selina lembra que ela também era um monstro que ela tinha esquecido. E Selina diz que se todos fossem como ela, seria ótimo, e Chris decide oferecer uma maçã pro filhote e consegue fazer carinho nele. E Selina explica que eles estavam com fome e tentaram os atacar por não conseguir encontrar comida. E Dolan diz que talvez o mesmo tenha acontecido com aquelas aranhas, que mesmo sendo monstros poderosos, foram expulsos de suas áreas de alimentação. E enquanto conversavam, Chris se deliciava com a comida, fazendo Selina admitir que a ver desse modo era fascinante. E Dolan concorda que ela tinha um charme misterioso, como se tivesse saído de uma obra de arte, deixando Chris envergonhada. E Selina pede que ela conte o segredo de seu charme, já que poderia se tornar um trunfo poderoso para conseguir um marido. Mas Dolan diz que ela não precisava disso, já que estava bem do jeito que estava, fazendo Selina se questionar se ele estava dizendo que ela já tinha o charme suficiente, então não precisava procurar um marido, já que ele iria tomá-la como esposa, apesar de nunca ter demonstrado esse sentimento. E toda boba, ela pensa que não sabia como responder a essa proposta. Mas algo chama a atenção deles, e da floresta sai um orbe que continha uma fada, que os manda fugir, e em seguida surgem alguns Zertes. Então Dolan e Chris começam a lutar, e Dolan salva Selina, e ao encarar um dos demônios, outro que estava escondido salta em sua direção, e Dolan golpeia um deles com sua espada, e segura o outro demônio. Ele pede desculpas aos seus pais que o deram esse corpo, e transforma o seu braço em um braço de dragão, destroçando o demônio. E Selina salva Chris, que quase foi golpeada pelas costas, e em seguida eles vão falar com a fada, que os agradece por terem a ajudado, apesar de estar confusa por ver humanos junto a uma lâmina. E a fada se apresenta como Maer e diz que aqueles soldados demônios começaram a persegui-la do nada. E Dolan diz que talvez essas tropas foram as responsáveis pela mudança na floresta, e se lembra que os Zertes eram meros batedores, então devia haver demônios mais poderosos chegando. E Chris pergunta se Mer poderia ajudá-los com alguma informação, já que estavam ali para investigar a mudança na floresta, e ela responde que estavam com muitos problemas, então apreciava sua oferta. E esses estavam chamando a atenção de Selina, e ela e Dolan notam que estavam cercados, e Dolan impede que Chris saque sua espada, porque eles estavam os olhando com cautela e desconfiança, e não com hostilidade. Então Dolan coloca sua espada no chão e Selina fecha os seus olhos, e Chris também larga sua espada, fazendo os elfos aparecerem, e o que aparentava ser o comandante manda Maer se afastar deles. A fadinha diz a Gil que os humanos a salvaram, o que ele já sabia, e Dolan pede às garotas que fiquem atrás dele como precaução, apesar de não terem vindo arrumar briga. E Gil os agradece por terem salvo sua amiga, mas ele queria saber o motivo de terem pisado nesse lugar, já que Ent pertence aos moradores da floresta. E antes de tudo, já vai deixando aquela inscrição pra não perder os próximos episódios, e não esquece de curtir e comentar bastante pra apoiar o nosso canal de qualidade duvidosa. E bora pra um contador aqui nos comentários. Eu acho que já é 2 episódios sem leitinho, né? Será que a gente vai ter o terceiro? Bom, vamos descobrir, né? E com isso, vamos voltar ao anime. Dolan explica que alguns monstros perturbadores começaram a aparecer próximo à sua vila, fazendo eles suspeitarem que algo estava acontecendo na floresta. Então vieram investigar, o que Gil achava compreensível, mas ele sugere que saiam imediatamente, já que a floresta estava extremamente perigosa, fazendo Dolan questionar se ele estava falando das tropas demoníacas, e se também apareceram em sua vila, o que Gil confirma. E pra piorar, estavam travando uma guerra contra eles, deixando Chris preocupada. Ela agarra Gil enquanto perguntava como eles estavam lidando com a situação e se tinham relatado a emergência ao reino, fazendo os elfos apontarem seus arcos contra ela, e Selina pede pra ela ter cuidado, já que os elfos pareciam incomodados, mas Chris continua falando que a vila deles devia estar em extremo perigo e eles poderiam ajudá-los, e pede desculpas por ter perdido a compostura. E uma das elfas diz a Mar que esses humanos pareciam legais, e Dolan nota que a força do caráter de Chris os ajudou, e se lembra deles terem dito exército demoníaco, o que seria um problema,
problema, já que podia significar que um portal do reino demoníaco pode ter surgido na floresta de Ente, o que seria um grande problema, já que quando ele se abrir completamente, os demônios de nível superior poderiam sair dele, o que Dolan não deixaria acontecer, já que estava decidido a destruí-lo com todas suas forças, mesmo que descubram que ele tinha uma alma de dragão e seja exposto e expulso de casa, e propõe a Gil que os deixe ajudar temporariamente, mesmo que isso seja contra suas leis, afinal estavam em uma situação crítica, e a irmã de Gil, Phil, o diz que entendia sua responsabilidade como líder, mas seu povo era mais importante do que as leis e achava que essas pessoas estavam falando de boa fé, então deviam acreditar neles, o que todos concordam, fazendo Gil pedir a ajuda deles, e quando Dolan vai apertar a mão de Gil, uma pressão gigantesca surge da floresta e uma luz roxa começa a emanar, e essa sensação faz Dolan perceber que o portal foi aberto e do portal saem 3 demônios superiores, e Dolan usa sua magia de suporte para chegarem na Vila dos Elfos mais rápido, enquanto os demônios diziam que iriam servir como vanguarda, abrindo o caminho do seu governante, que iria conseguir o Ente Yggdrasil, e um deles pergunta onde estava Georg, e a capetinha responde que por conta de sua quantidade de mana absurda, ele deveria demorar mais um pouco, e por isso Dio sugere que eles joguem um jogo antes de sua chegada, e quem encontrar os elfos que ele estava sentindo seria o vencedor, e o prêmio seria eliminá-los, deixando a garotinha empolgada, principalmente pela adorável fragrância das flores, que a fazia querer demonstrar um pouco de seu amor por elas. E enquanto isso, os elfos tentavam resistir aos artes, mas Geolude, o primeiro dos 4 cavaleiros demoníacos, se junta à batalha, e seu ataque sinaliza a declaração de guerra. Os elfos até tentaram resistir, mas suas flechas foram inúteis, e Gil diz a Dolan que os espíritos avisaram que os demônios estavam atacando a vila e devia ser os de nível superior, como Dolan tinha dito, mas vários artes surgem diante deles, enquanto Geolude se vangloriava sobre sua força, mas quando estava prestes a eliminar um dos elfos, uma videira o prende, e rosas negras começam a surgir, enquanto Geolude tentava se soltar, mas uma mulher manda o elfo correr, e Geolude nota que aquelas rosas estavam absorvendo sua vitalidade e mana para florescerem, e voltamos a Dolan e seu grupo que lutam contra os artes junto aos elfos, que abre caminho para a vila, mas Dolan entrega cristais mágicos puros para Selina e Chris para lançarem feitiços poderosos, e Selina lembra que esses cristais eram aqueles que encontraram no pântano, e Chris é a primeira a lançar o feitiço, atingindo os monstros com um tornado poderoso, e em seguida Selina invoca a força dos espíritos da terra, dizimando vários monstros com rochas pontiagudas que saem do chão, e por fim Dolan invoca uma bola de fogo gigantesca que acaba com todos os artes, causando uma mega explosão, fazendo Gil admitir que eles eram incríveis. E voltamos a Diodora, que questiona se o demônio sabia os pecados que tinha cometido ao esmagar a flora e insetos com seus rastros, mas Geolude começa a rir, afinal o verdadeiro pecado era ser fraco, e por isso foram eliminados, e Diodora responde que suas palavras eram uma praga para seus ouvidos, e como sua aparição neste reino também foi um pecado, ela iria eliminá-lo, mas suas videiras começam a apodrecer, e a capetinha diz que Gil brincou demais e o elogia por ter conseguido aguentar essa mana poderosa do espírito da rosa, e se apresenta como Rafflesia, uma dos 4 cavaleiros demoníacos, enquanto Dolan e seus amigos ficavam impressionados com a vila dos elfos, e Geolude diz que não precisava da ajuda de Rafflesia, que sabia que era mentira, afinal o papel dele era seguir em frente se metendo em encrencas, e questiona se a Senhora Rosa estava pronta para um mundo de dor, fazendo Diodora decidir enfrentá-los junto a seus amigos, mas ela se questiona o motivo dos espíritos da flora da floresta não estarem respondendo ao seu chamado, e com uma chuva de flores, Rafflesia pergunta se ela estava tentando invocar esses espíritos florais que encontrou no caminho, e decidiu brincar com eles, que gritaram de dor e clamaram por ajuda enquanto apodreciam ou eram cortados pelos artes, mas os espíritos das rosas vermelhas eram os mais admiráveis, já que gritaram por Diodora suplicando por ajuda enquanto ela os eliminava lentamente com maldições, deixando Diodora furiosa. Ela volta a atacá-los, porém Rafflesia
Raflásia apodrece os seus espinhos e revela que também era um espírito de flor, mas sua flor não cresceu no paraíso dessa terra como a de Diodora, e sim no reino demoníaco, e se alimentava com a essência da vida. E Diodora volta a atacá-la, fazendo Raflásia admitir que era insanidade continuar atacando da mesma forma, esperando resultados diferentes. Mas outro espinho surge de seu ataque apodrecido, cortando a bochecha de Raflásia, que fica furiosa por um simples espírito de rosa tentar manchar sua beleza. Mas Diodora a lembra que belas rosas possuíam espinhos e não se importava com sua indignação, afinal decidiu eliminá-los. Mas Diolude se cansa dessa conversa e ataca com suas lanças, fazendo Diodora invocar suas videiras, o que Diolude diz que seria inútil e consegue golpear Diodora, que é surpreendida por Raflásia, que recomenda que ela fuja desesperadamente, senão isso seria sem graça e seu golpe absorve parte de sua mana, deixando Diodora encurralada. Ela pede perdão por não conseguir vingar seus amigos e familiares e aceita seu fim, mas um clarão interrompe o ataque dos dois e daquele impacto surge Dolan, que estava enfurecido, e deixa todos surpresos ao verem um humano. E finaliza nosso sexto episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima. É sério, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. É isso, valeu, até mais.